eu vou dizer uma coisa aqui que talvez até pareça ingenuidade da minha parte, assim, sabe? Porque eu não conhecia ele, não conheço ele mais proximamente, assim. Mas eu sentia nele uma certa, como é que eu vou te dizer? É uma certa ingenuidade, assim, positiva, sabe? Eu achava que realmente ele era um torcedor que resolveu ajudar o Grêmio e foi de peito aberto, Eu assim, concordo sabe? Exatamente. Isso não quer dizer que Cheio ele de seja boas um cara... intenções. Isso não quer dizer que seja um cara que não saiba... Pô, o cara é um empresário de sucesso nacional. Claro que ele é um cara que entende das coisas, mas ele estava entrando num ambiente que não era o ambiente dele. Né? E eu acho que ele ficou impactado com algumas questões. Essa aí é uma delas. Tem uma parte da entrevista que ele toca um pouquinho na saúde mental, por exemplo. Né? Sim. O Calef também, quando ele renuncia à Também candidatura, disse ele fala, que olha... é pesado. É pesado. Gabardo voltou. E aí, rapidinho, Gabardo, ele chega e diz assim, ó... Pô, eu caí da cama na derrota do Grêmio pro Sport. Tu imagina quarta domingo, caindo da cama. É uma coisa pesada, sabe? Então ele juntou tudo com política, né, Gabardo? Diogo, eu acho que, pelo que eu senti dele, tem a ver com isso também, com saúde mental. E é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, 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 muito. O que ele me disse é que eu repito aqui, que essa questão política teve influência, teve, mas que foi a gota d'água de um processo que já vinha acontecendo de desgaste mental, com muitas pontas, né? Na vida particular, na vida profissional da empresa, no Grêmio, para tentar acertar e resolver tudo. E essa questão política trouxe um desgaste que, segundo ele, foi a gota d'água para essa tomada de decisão. E a partir de agora, como eu estava falando ali, a vida do Marcelo Marques no Grêmio deverá ser essa, de ajudar o clube exatamente da mesma maneira que o Celso Rigo ajuda. O dinheiro da compra da gestão da Arena foi doado. E a partir de agora, desde os milhões de euros, né, que serão utilizados para a contratação do Roger Guedes e que já estão disponibilizados para o Grêmio usar como quiser, serão através de um empréstimo sem juros, apenas com a correção da inflação, quando o Grêmio puder pagar. O Celso Rigo deu recentemente uma entrevista para a Rádio Gaúcha, onde ele falou que o modelo de negociação dele com o Grêmio é essa. Né? Empréstimo sem juros, apenas com correção de inflação, e o Grêmio paga quando pode. Então tem um mês que paga e outro mês que não paga. Aí outro mês não paga de novo, depois paga. E assim vai indo e ele não cobra. Né? Então deve ser exatamente assim que vai funcionar a relação do Grêmio com o Marcelo Marques daqui para frente. Dô, tem uma pergunta para ti, com a tua sensibilidade também, não apenas com o que tu colheu de informação, mas a sensibilidade de quem compreende esse tipo de processo. No final da entrevista, lá nos bastidores, que o Marco estava perguntando aqui, eu cheguei ali, antes, a gente estava se despedindo do Marcelo Marques, eu disse assim, tu tens noção de que o cara que tu indicar para ser candidato a presidente do Grêmio provavelmente vai ser eleito, né? Tu sabe disso, né? Que independente de tudo que aconteceu, tu é meio, né? Uhum. Ele deu uma respirada, não respondeu assim. Durante a entrevista, Gabardo, a gente perguntou, olha, mas tu não vai concorrer, mas haverá um candidato de Marcelo Marques para levar o projeto, como a Fabíola disse? Pode ser. Ele não vai indicar um nome. Ele disse, olha, eu não vou indicar um nome, esse é meu. Talvez eu vote no Dutra, mas ele não falou. O Marcelo Marques, ele vai interferir como no processo eleitoral do Grêmio? Essa é a questão, Gabardo. Para encerrar o Gabardo com a gente, que ele tem compromisso. Muito obrigado, Tchê. Tem compromisso, Gabardo? Não, muito obrigado mesmo. E aí? Tem candidato do Marcelo ou não? O Marco, respondendo a pergunta do Diogo aí, eu acho que agora, nesta quarta-feira, a melhor resposta é que o Calef deu para ti, respirando pontinhos. Eu acho que vale para todo mundo essa resposta agora. Né? Nós estamos hoje, dia 27 de agosto. Né? Em setembro final de setembro, tem eleição para renovação do Conselho Deliberativo. Depois a eleição para presidente dentro do Conselho, o chamado primeiro turno, é em novembro, e aí começo de dezembro a votação com a participação dos sócios. Então vamos lá, até novembro tem tempo. Né? E agora o que vai acontecer? Primeiro, de parte do Marcelo Marques, eu acho que ele vai descansar a cabeça dele. Eu acho que ele vai se afastar um pouco deste ambiente político do Grêmio e vai esperar para ver o que vai acontecer. Né? Daqui a pouco, a partir de outubro, setembro, final de setembro, outubro, daqui a pouco ele pode começar a se inteirar sobre o que está acontecendo, ver de que maneira ele vai participar e vamos ver qual é o nível de apoio que ele dará ao Antônio Dutra Júnior, se de fato ele for o candidato à presidência, como seria anteriormente. Né?
O Marcelo chegou até a citar o Celso Rigo, né, que gostaria de ver ele como candidato e não vai ser. Ele disse que não vai ser, de fato não vai ser. O Celso Rigo não será candidato a presidente do Grêmio. E que ele, o Marcelo, apoiaria o Antônio Dutra Júnior, mas tem que esperar. Agora a gente tem que esperar para ver qual será o nível de apoio. Se o Marcelo, por exemplo, vai abraçar o Antônio Dutra Júnior e vai estar com ele, se será um apoio mais discreto, se será colocando dinheiro. Acho que agora tem que esperar para ver o que vai acontecer. E a outra questão que tem que se aguardar também é a do Paulo Calef, que sem dúvida, né, nenhuma, que se ele voltar a este jogo político, como novamente candidato à presidência, é um candidato naturalmente forte também, né? Então vamos ver agora o posicionamento do Antônio Dutra Júnior, do Paulo Calef. O Denis Abraão permanece como candidato, Vladimir Chieri também, pelo menos por enquanto, Sérgio Canosi por enquanto também. E, atenção, eu tenho convicção, e hoje conversei com várias pessoas, de que, dependendo dos resultados de campo, a situação terá candidato à presidência do Grêmio. A situação, o presidente Alberto Guerra vai indicar um candidato à presidência do Grêmio. Então, ao que tudo indica, esta é uma eleição que estava decidida e, a partir de agora, passa a ser uma eleição imprevisível, onde tudo pode acontecer. Eduardo Gabardo com essas informações. E a última informação do Gabardo, ela carimba Diogo Olivier. Boa parte da entrevista do Marcelo Marques. Política. Se a situação agora lança um candidato, é a prova, é o tapa na nossa cara que os políticos estão sempre pela política. Gabardo, muito obrigado, Tchê. Abraço e pede desculpas para Kelly lá que a gente pegou mais 5 minutos do teu tempo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Marco. Até a próxima. Um abraço. Um abraço para o Diogo, um abraço para a Fabiola. Bom programa para vocês aí. Valeu. Vou ficar acompanhando o resto aqui porque promete. Esta quarta-feira entra para a história da política do Grêmio, do futebol do Rio Grande do Sul, e agora a gente tem que acompanhar com muita atenção os desdobramentos do que vem pela frente aí. Boa noite para todos. Valeu, Gabardo. Diogo, eu interrompi o teu raciocínio não. Quando eu tinha que dar tchau pro Gabardo, que ele... Não, eu achei que ele já tinha esse compromisso. Eu achei que ele já não estava mais com a gente. O próprio Marcelo, ele colocou durante a entrevista a política várias vezes. Isso. Esse episódio aí da acomodação dos nomes na lista, ele mesmo trouxe na entrevista. Né? Ele fez questão de dizer... Porque eu cheguei a perguntar para ele o seguinte, tá, mas o sistema te expeliu, né? Daqui a pouco, né? Ele dourou um pouco a pílula ali, disse, não, daqui a pouco eu que não consegui entender como é que são os processos políticos, uma outra pessoa pode vir e fazer e tal, mas ficou muito claro o desconforto dele com esse outro ambiente que não é o dele. Eu acho que claro. A coisa mais triste, Fabiola, agora a gente já tá com o Vini aqui, o Vini tava brilhando lá no Pretinho, isso aí, na Atlântida. Isso. E agora ele veio brilhar aqui no Sem Filtro também. É o seguinte, Vini, tu sabe, né? Óbvio que isso chegou aos teus ouvidos mais rápido do que aos ouvidos dos gremistas. Tu deve estar sorrindo porque tu deve estar pensando assim, ai, que alívio. Não, virou a pauta, né? Mais uma vez, o Grêmio virou a pauta total aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho a parte da brincadeira, claro, que eu me surpreendi, porque eu pensei que o Marcelo Marques era padeiro. Mas ele pipoqueiro, não sabia disso. Mas a brincadeira, a parte é que não tem o que fazer. O que a gente ficou ontem falando no programa? Eu não acredito mais em política de clube. Ai, coisa, né, cara? Parece que foi encomendado ontem aqui, Fabiola. A gente fez um ótimo debate, o Léo Oliveira estava aqui, dados do dinheirão do Flamengo, dinheirão do Palmeiras, o nosso dinheirinho. E aí hoje, uma esperança, porque isso é uma esperança, você até como colorado... E outra, ele ia fazer o Inter subir a régua dele. Mas eu agora acho ele desistiu. Por quê? Por causa da política. Fazendo essa coisa que a gente fica falando muito, Grêmio e Inter em paralelo, todo sempre, né? Eu acho que o Inter não pode desgarrar das ideias que começaram a ser implementadas. Sim. Proibido. E outra, até pensando na rivalidade, agora o Grêmio ia estar uns passos à frente. Por conta da grana. Agora mas não... o Inter pode tomar. Exato. Mas o Grêmio estaria à frente por causa da grana, mas não por causa da ideia. Porque é a minha principal crítica ao Marcelo, e acho que com o tempo ele deve ter percebido isso. O papo de SAF não mostra que sim, SAF sim, porque só SAF para tirar esse tipo de ideologia de dentro do clube.
Diz Só... no Inter, não no Grêmio. Não, no Grêmio Não, nos também. dois. Porque o Grêmio, com a sua política... Só um pouquinho de é que isso, é um asterisco. Na verdade. assim, não, tudo bem, Diogo, discordar, mas eu acho que na prática eu tenho os fatos do meu lado hoje. A política tirou um cara que tinha tudo para fazer várias coisas boas pelo Grêmio. É que, Diogo, não sei se você tem esse mesmo entendimento, Fabiola, e quem tá com a gente que pode mandar vídeo pra cá, eu esqueci disso. É tanta coisa factual. Gremista ou colorado aliviado, manda um vídeo, 51996995218, 51996995218, manda um vídeo dizendo se você tá triste, se você acha que agora é outro candidato, ou se você é colorado e tá feliz da vida, que o Grêmio não vai ter um grande aporte de dinheiro em janeiro. Essa história do Marcelo falar SAF não, ela nunca me convenceu, não porque ele chegaria lá e diria agora vamos virar SAF, não, é porque ele é uma SAF. É isso? Mas não ele no sentido do dinheiro, ele no sentido da administração. Isso, exatamente. E ele pulou fora por isso. Exato. Porque ele percebeu que não ia conseguir, Fabiola, dizer assim, não, peraí, eu vou fazer uma licitação, qual é a melhor caneca? Não, ele tinha que dar satisfação para 300 pessoas. Então eu entendo quando ele diz que SAF não, para o Grêmio não estar na mão de algumas pessoas, mas como tu disse, ele, mesmo que não oficialmente, ele seria uma SAF. Só que desta forma, com o formato que a gente tem, não tem qualquer um vai ser engolido. Tá, mas o meu asterisco é o seguinte, Luiz, o Palmeiras conseguiu. O Paulo Nobre, ele já era desse ambiente. Ele Mas foi... é porque o Paulo Nobre, ele entrou. Não, perfeito. Eu tô dizendo O Grêmio voltou para a estaca que ele está Não, agora. Claro, eu concordo, eu tô concordando com vocês. O que eu quis dizer é o seguinte aqui, tem como o cara conseguir entrar com alguma habilidade pela forma política. A própria Leila, ela demorou para entrar. Sabe a diferença do Paulo Nobre? Ela mudou por dentro, Diogo, mas o Marcelo, ele mas entendeu que Diogo, não dava. Ele achou melhor nem tentar. Tá, mas agora Diogo, eu vou te dizer um negócio, tá? A diferença do Paulo Nobre pro Marcelo Marques. O Paulo Nobre estava na política do Palmeiras desde os anos 90. Foi o que eu te disse. Não, mas esse é o... Não, o que eu digo é que tu pode... É possível tu mudar sem ser SAF, isso que eu quis dizer. Não, mas esse... Havia uma esperança na torcida do Grêmio, que para mim é a grande golpeada hoje, que é a seguinte, de um jeito diferente de fazer o futebol, que ele representava. Ele teria de entrar e conseguir superar essa velha política. A velha mas, política Diogo, é uma expressão ruim, na né? entrada eu acho uma ótima. Não, mas que alguém pode politizar e tal. Ah, não, claro. Entendeu? Eu te entendo. Até porque a nova é uma merda também. Exatamente. Tá? Então, Fui eu que falei isso. A política, essa que a gente então tem aí, isso, que não tem nada a ver com futebol, é uma merda no Brasil. A velha e a nova. É isso aí. Mas é isso aí. Diogo, tem outro ponto, tá? Eu acho que diferente também do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, a política de clube no Rio Grande do Sul, ela tem as suas coisas muito específicas. Mas tu tá concordando comigo. Pode Sabe ser. por que tá concordando? Porque, Por quê? porque a esperança que as pessoas tinham do torcedor do Grêmio, tá? Qual era a esperança do torcedor do Grêmio? Cara, chegou um cara para romper esse processo, para furar essa bolha. Se ele não conseguiu, quem é que vai conseguir? Sim, mas é que não tem Porque como. tu tinha o Grêmio do futuro e o Grêmio do presente, que é isso que a gente tá vendo. Parece que o Grêmio do presente venceu Mas, e tu não tem Diogo, o meu esperança. grande ponto é que venceu. quando o Marcelo deu a entrevista de SAF não, não é uma crítica a ele especificamente, mas sim a ideia, ou de ele acreditar que SAF não. instrumento. Exatamente, o grande ponto para mim é que o Grêmio, mesmo para receber o Marcelo, ele teria também que se organizar para receber uma SAF, porque com esses grupos, e quando eu falo do Grêmio, eu não estou sendo pejorativo ao Grêmio, porque é o que eu penso em relação ao Inter, com quem tá, com os possíveis candidatos no que vem, não acredito em ninguém. Vão tudo detonar, se entrar dinheiro vão gastar errado, porque não sabem ser profissionais. E no Grêmio é a mesma coisa. O Marcelo, de repente, o que aconteceria era uma chance, mas está provado, e está provado, inclusive, com a desistência dele, que se ele entrar, sabe o que ia fazer? Ia dar dinheiro na mão de gente que não ia fazer certo. Ia ser muito difícil. Talvez ele não tenha entrado, sabe por quê? Porque ele olhou pro dinheirinho dele, Fabiola, e pensou assim, ó, não, para esses eu não vou dar meu dinheiro, não. Eu acho que ele foi engolido pela política, né? Porque ele acabou tendo que tomar decisões que ele não queria tomar, que ele não concordava. Talvez ele não tenha tido bagagem política suficiente para entender esse momento agora. Porque se ele tivesse essa bagagem, talvez ele não ia se corromper, entre aspas, tão facilmente à ideia de outros, os apoiadores dele.
né? E aí teve a pressão interna de ter que colocar na lista talvez nomes que ele não queria ou que ele não conhecia, porque ele fala isso na entrevista hoje, Sim. né? Que vários nomes ele nem conhecia, né? Eram 180 nomes, ele indicou 15 e o restante foi sendo implementado por outros apoiadores à chapa dele. Então ele assume essa pressão que ele tinha nos bastidores, mas ele também cita um ponto importante que não está sendo tão comentado, que foram as manifestações dos torcedores. Porque depois ele fala das redes sociais, ele fala que a torcida do Grêmio não é a rede social. Só que ontem surgiram vários nomes que ele vinha... que vinham sendo colocados na chapa, né, que já fazem parte do conselho hoje, que fizeram parte do conselho passado, que ele não concordava, a torcida não concordava e ele acabou cedendo à manifestação da torcida, né? Ele cita, né? Eu fui pressionado também pela torcida, a torcida não gostou, enfim, mas o torcedor não é rede social, então eu vejo que ele foi pressionado nos bastidores e ele também não conseguiu, talvez, entender a pressão da torcida. Aí, concordo contigo. Quando eu digo sistema, não é assim, só o sistema do clube, é desse universo todo aí. Exatamente. Rede social, uma mentira, pressão, o filho na escola recebe um xingamento, sei lá. E tem outra coisa, mas... né? O nome dele que está exposto em cada movimento. Além de tudo... Não, e ele tem o sagrado direito de decidir. Eu não quero. Não, e além de tudo, Marco, ia ter gente tomando decisão ou fazendo movimentações que prejudicassem o Grêmio, mas para a grande massa, quem está fracassando? Quem ia estar fazendo errado? Ele. Ele. Não, acho O que nome dele. cara, isso é uma... Além de ser factual, de ser político, de ser futebol, de ser política de futebol, é uma experiência humana, sociológica, para a gente olhar, assim, o que a gente está vivendo nesse momento.